voltei para Salvador, trabalho lá, mas sempre com o pé no interior, tá? É aquela coisa do apego, realmente do amor no interior. E ao longo desse tempo todo, por conta de amizades, como você mencionou, eu acabei vindo para aqui, que eu não conhecia a região. Então, vim para cá, realmente eu me apaixonei pela região. Tenho grandes amigos que moram aqui na região. Eu estava conversando com você, em 5 minutos de conversa, falando com o Dr. Newton, lá da Clínica CDI, eu mando um grande abraço. Em 5 minutos ele me convenceu para vir atender aqui em Tapetinga. Tá? Realmente é uma especialidade que você tem poucos profissionais, né? Acredito que a região seja carente, então foi um dos fatores também que me levaram a atender aqui na CDI, tá? Que é uma clínica renomada, uma clínica muito conhecida, com grandes profissionais, então eu estou muito feliz em agregar o time da CDI. É isso aí. Ô Felipe, nós vamos transmitir ao vivo, nós vamos fazer, né, o vídeo, vamos postar no blog targão.com.br para você ter acesso aí à entrevista, depois ver direitinho os pontos, né, porque o doutor realmente é diferenciado aí, e todo mundo já falou, rapaz, é um grande médico, um ser humano que atende mesmo, que está próximo, aquele atendimento mais próximo da comunidade, mas assim, de tocar no paciente, de falar com o paciente, de orientar o paciente, né, aquele atendimento humanizado. E hoje em dia tá difícil, né, doutor? Assim, tem muita reclamação que o médico olha lá e, tipo assim, pagou a consulta, ele olha e, né, tipo assim, como estivesse se livrando do paciente. E o que a gente teve de, assim, de notícias do senhor são boas. Obrigado, fico feliz com isso. Minha formação, eu passei um tempo e ainda trabalho no Hospital de Irmandúcia. Então, isso eu acho que é um diferencial para você ter essa característica da humanização, que é do toque do paciente, do conversar, você olhar o paciente. Eu sempre falo com meus alunos, tá, Lugão, que o que a gente precisa é entender o paciente, ouvir, porque é como se fosse um quebra-cabeça, tá? E você só consegue montar o quebra-cabeça quando você ouve o paciente. Então, cada informação que o paciente vai te dando é como uma peça do quebra-cabeça que você vai montando. E você só consegue concluir o quebra-cabeça quando efetivamente você ouve o paciente, entende o paciente. A comunicação é importante, então não adianta eu usar termos muito técnicos se quem está do outro lado também não está me entendendo, tá? Porque eu entendo que a minha especialidade, a proctologia, que cuida da parte do intestino, do reto, do ânus, às vezes é um tanto quanto constrangedor, as pessoas ficam um pouco tímidas no início. Então, se você não tiver esse olhar humano com as pessoas, a consulta não anda, entendeu? E você não consegue extrair o que você precisa das informações e nem consegue dar de melhor para o seu paciente. Pois é, doutor, já o pessoal começando a dar perguntas aqui, e a primeira Ah, pergunta é o seguinte: o que causa a pedrificação do alimento no intestino? Tarugão, ó, o fator principal realmente é o erro alimentar, tá? Que é a constipação. Para evitar esse tipo de situação, daquele indivíduo que passa muito tempo sem conseguir evacuar, as fezes ressecadas, o fator alimentação é o mais importante, sem dúvida, tá? Então, uma alimentação rica em fibra vegetal, muitas verduras, muitas frutas, e o segredo é beber líquido. Eu sempre brinco com meus pacientes. Quando você vai fazer uma massa de bolo, você vai rebocar uma parede, o que vai dar a consistência à massa é a quantidade de líquido que você coloca. Então funciona assim também para a gente. Então quanto mais líquido você bebe, invariavelmente suas fezes vão ficar mais amolecidas e você vai conseguir evacuar melhor. Existem outros fatores também, tá? São comportamentais. Atividade física é extremamente importante para todo mundo, mas em específico para esses pacientes, porque quando você faz uma atividade física, você tem uma liberação de um hormônio, que é a serotonina, e ele é um modulador do intestino, ou seja, ele ajuda na motilidade, nos movimentos do intestino. E isso facilita a evacuação. Tudo passa, ou melhor, uma grande parte passa por
mudanças comportamentais. Existem algumas patologias, algumas doenças que favorecem realmente a petrificação das fezes. Por exemplo, o megacolo chagásico, que é uma coisa que a gente acaba vendo um pouco menos, tá? Mas ainda existe. Pois é, doutor, agora o pessoal está perguntando aqui o seguinte, que tem alguns alimentos que são importantes, para não ter esses problemas. Uns dizem aqui que manga, mamão são bons, banana, nem tanto. Isso está relacionado, é verdade. Isso está relacionado à quantidade de fibra que tem em cada alimento. Então, se a gente colocar manga, você não deve chupar a manga, você deve comer a manga. Você deve cortar de faca e comer a manga. Por quê? Porque você vai fazer o aproveitamento melhor das fibras que estão no intestino. A fibra é importante, tá bom? Porque a gente não consegue quebrar, né, a celulose, só os ruminantes, os animais. Mas ele tem um papel muito importante porque ele funciona como uma esponja. Então, quanto mais líquido você coloca, essa fibra misturada no bolo fecal, ela vai absorver essa água, fazer com que o bolo fecal ele fique mais macio, mais leve e a pessoa consiga evacuar melhor. Então, determinados alimentos, com certeza, eles fazem ter mais benefício para o funcionamento do intestino. Pois é. Ô, doutor, por que quando a gente vai descobrir o problema, ele já está avançado Você fala no câncer? do câncer? Isso, existe um fator que é muito importante, que é a prevenção. Esse eu acho que é o foco que a gente tem que ter muito em mente, tá? A primeira coisa vamos ter que desmistificar essa palavra câncer, porque a palavra câncer ainda mete muito medo. As pessoas ainda têm um certo receio, tabu. Então isso aí a gente tem que desmistificar. Como é que a gente consegue desmistificar isso? Um dos fatores é a gente estar aqui conversando numa rádio de altíssima audiência. Isso é importante para a gente conscientizar as pessoas, tá? Que é a prevenção. Hoje em dia, nós trabalhamos com duas linhas de ação. A prevenção primária e a prevenção secundária. O que é a prevenção primária? É isso que a gente conversou há pouco. São medidas de mudança de comportamento de vida, de hábitos de vida, que você previne a formação do câncer. Tá? Que é o quê? Alimentação. Então, alimentos ricos em fibra vegetal, verduras, frutas, botar o intestino para funcionar. Isso é um fator protetor contra o câncer. Você diminuir ou abolir, se for o caso, a ingesta de alimentos processados. São os salames da vida, são os embutidos, as gorduras animais. O salame é tão gostoso, doutor. Tem um amigo meu cardiologista que ele diz o seguinte: você quer saber se uma coisa é boa para a saúde, bote na boca. Se for gostosa, cuspa, porque não é bom para a saúde. É o que tá vendo, Felipe? Muito pesado. Você Tem alguma pergunta, Felipe? Dá uma olhada aí no zap da rádio. Que o meu tá aqui pocando já, viu? O pessoal tá todo mundo curioso para saber quais são os procedimentos. Agora, a maior parte dos pacientes que têm problemas no intestino reto e ânus, a maior parte são idosos, doutor? Não. Existem algumas patologias que são mais prevalentes, você tem uma incidência maior numa determinada faixa etária, né, dos pacientes de maior idade, mas algumas outras não, são pacientes jovens. E voltando se você me permite, só concluir, eu estava falando em prevenção primária, são os hábitos de vida, a prevenção secundária, que é o X da coisa, que é a realização de exames preventivos, tá? Que o principal exame preventivo é a colonoscopia. Colonoscopia. Que é uma endoscopia que é feita, onde a gente vai olhar a parte do reto e todo o intestino grosso. Porque ele é de fundamental importância. Hoje em dia, Targão, o câncer de intestino, o câncer do reto, no homem, o terceiro câncer de maior incidência. Então, isso está crescendo. O Instituto Nacional do Câncer... Não tem nada a ver com próstata. Não. Se confunde por conta do exame, né, do toque, que é feito para avaliar a próstata, então isso acaba sendo
feito uma confusão, mas não. Então, o Instituto Nacional do Câncer, ele estima que no Brasil vão ter 78 mil novos casos de câncer de reto e do intestino. Então, a gente está falando de um número bem considerável, tá? Quase 85% dos cânceres do reto e do intestino, eles são curáveis, tá? Quando diagnosticado de maneira precoce. Daí o papel da colonoscopia, tá? Eu sou fã da colonoscopia, porque a colonoscopia realmente ela mudou o destino. Foi uma aula que eu dei no congresso, então pesquisei bastante sobre isso. Então a colonoscopia, ela mudou realmente o número de casos de câncer. Porque durante a colonoscopia, se você encontra uma lesão benigna, mas que é uma lesão precursora de câncer, é uma lesão que ela vai formar câncer, durante o próprio exame você consegue retirar essa lesão, tá? E você evita que assim ocorra o risco, a possibilidade da formação de um câncer. Então é por isso que eu sou realmente fã da colonoscopia. E um dos motivos que me trouxeram aqui a Itapetinga foi uma parceria com a clínica CDI, né, através do Dr. Nilton e do Dr. Marcelo, para que nós montássemos aqui, nós já montamos, um serviço de endoscopia, tanto endoscopia alta quanto colonoscopia. Tá? O número de pacientes jovens, não estou querendo fazer alarmismo, mas o número de pacientes jovens com câncer de reto e do intestino tem crescido bastante. Nós já fizemos esse levantamento lá no Hospital Santo Antônio, que é o Hospital Escola, que eu sou preceptor, e nós realmente vimos que o número de pacientes jovens está aumentando. Eu tenho operado muitos pacientes jovens, tá? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico, ou seja, melhor o resultado. Então, tenho vários e vários casos de cura de paciente, desde que sejam diagnosticados de maneira precoce. Pois é, doutor. O pessoal tá apertando aqui, viu, Felipe? Tá apertando aqui. E aí nós vamos lá. Olha, você pode ligar também no 3261-1010, tá bom? 3261-1010, pode ligar e participar junto com a gente. É o oferecimento do CDI que tá bombando, você tem que fazer aí, rapaz. É uma clínica realmente diferenciada. O CDI tem atendido Itapetinga e região. É uma clínica top, né? Mas top mesmo, onde todo mundo que passa pelo CDI, a satisfação no atendimento é assim, acima da média. Você pode ligar no 77-3262-3304 ou 77-3262-3306. Aí marque sua consulta tudo direitinho. Quer passar aqui pelo nosso amigo, né, o doutor Marcelo Barreto, né, proctologista, pode ligar lá, viu? Tá atendendo no CDI. E além dele tem cardiologista, Felipe, tem urologista, rapaz, tem cardiologista. Cardiologista nada mais nada menos do doutor Nilton Andrade. Conhece, Felipe? Gente boa, Tarugo. Rapaz, o cara é um ser humano assim, ele trata a minha mãe mesmo de um jeito assim, que eu falo, rapaz, parece que é a mãe dele. É um tratamento assim diferente. O doutor Marcelo Pinto não está mais lá, mas deixou um grande profissional no lugar dele, né? Ele teve que ir embora, né, junto com a esposa, a nossa amiga Rita, e assim, mas deixou uma grande figura no lugar dele, que está fazendo sucesso também lá. Mas, doutor, nós vamos falar aqui o seguinte, sobre essa situação aqui, o ouvinte quer saber o seguinte: uma xistosoma no estômago pode causar problema no intestino e no reto? Pode, principalmente no reto, pode sim. Não existe relação do cistosoma com câncer, tá? Mas ele pode formar o que nós chamamos de pseudotumorações, tá? Você gera um processo inflamatório e pelo depósito do cistosoma, principalmente no reto, ocorre a formação de nódulos no reto, tá? Normalmente numa fase mais aguda, nódulos inflamatórios, e isso causa sintomas, tá? Sangramento, dor, a presença de muco, que é aquela secreção saindo pelo reto, e o papel do médico é você fazer aí você tem que conversar, aquilo que você falou, você tem que conversar com o paciente, colher a história do paciente, os dados epidemiológicos desse paciente, se você já houve contato com cistosoma, com água que possa estar infectada, para daí você dar um diagnóstico. E o diagnóstico melhor é dado pela endoscopia, ou seja, pela retossigmoidoscopia ou a colonoscopia, onde você vai identificar essas lesões, você vai fazer a biópsia dessas lesões, colhido material, estudado, e quando se faz essas biópsias, você vai ver os depósitos dos ovos do cistosoma. Então você fecha o diagnóstico, o tratamento é um tratamento clínico, tá? Não tem a necessidade de cirurgia, e normalmente a resposta é muito boa. Agora tem que ser tratado.
Certo. O Felipe já tem outra pergunta aqui que não tem nada a ver, eu acho, né? Que não tem nada a Vamos ver ver. com o senhor. Mas o pessoal está perguntando aqui se varíola do macaco tem alguma coisa a ver, se atinge, se não atinge, como é que o senhor sabe de alguma coisa aqui sobre isso? Pô, Felipe, o pessoal não perde tempo, não. O doutor está aqui, o pessoal quer tirar até. Aí, doutor, o pessoal quer explorar mesmo aqui, viu? Eu não ia falar seu nome aqui, porque senão o doutor vai mandar ele excomungar aqui, viu, rapaz? Não tem. A varíola do macaco é uma patologia nova no nosso meio, aliás, no mundo inteiro, né? São pouquíssimos casos que estão acontecendo. Então, Não, diz que como... na África Não, é na África não normal, tem, né? mas realmente no restante do mundo. Do mundo. Então, ainda não se tem nenhum dado da varíola do macaco criando a Complicações, associação né? de complicações na parte intestinal, não. Normalmente são lesões de pele, bolhosas, que aí é um vírus, né? Pois é, Felipe. Tarugão, são 7 horas e 25 minutos, estamos aqui batendo um papo com o nosso amigo aí, o doutor Marcelo Barreto, e também atende lá no CDI, né, Tarugão? E só uma pergunta, doutor, todos nós sabemos aqui, principalmente os homens, que os exames devem começar aí, de próstata, deve começar a partir dos 40, é isso mesmo? Mas o senhor tem informado agora a gente que tem casos que começam mais cedo, é verdade isso? Tem, do exame de próstata, Felipe, especificamente, o ideal é você, por conta dessa incidência de pacientes mais novos, tanto câncer de intestino quanto de reto, mas todos os cânceres, em verdade, estão acontecendo esse fenômeno, e não se tem essa explicação do porquê. Quanto mais precoce você fizer, melhor, tá? O ideal é realmente você fazer com 40 anos. Se você tiver história familiar de câncer, quanto mais precoce você fizer, melhor, como prevenção. É isso que eu falei. Câncer tem cura. A grande maioria dos cânceres tem cura, desde que seja diagnosticado a tempo, de maneira muito precoce, tá? Posso... Pode ficar à vontade, doutor. Então, uma coisa que é muito importante relacionada a essa coisa esse tópico aí do câncer do reto e do intestino, para chamar bem a atenção, é que os sintomas do câncer do reto e do intestino, eles acabam sendo muito parecidos com as doenças benignas, tá? Então, sangramento no reto pode ser um câncer de intestino, um câncer de reto, tá? E as pessoas às vezes atribuem esse sangramento a uma hemorroida, a uma doença hemorroidária. Então, ficar muito atento a isso, tá? Principalmente aqueles indivíduos acima de 45 anos ou que têm algum fator de risco maior, tá? Então, qual é o ideal? Procure seu médico, bata um papo, procure um especialista se você achar por bem, tá? Para que você não corra o risco de estar protelando um diagnóstico e um tratamento de uma patologia que você pode ficar curado. Tá? E você já pode ir no CDI, que atende lá é nada mais, nada menos, sabe quem, Felipe? Quem, Tarugão? Chuta aí. Cara, o ser humano também, assim, de primeira, rapaz, primeira categoria, doutor Marcos Vinícius. É grande figura, né, doutor? Que o senhor conhece? Boa, conhece, gente boa. É uma grande figura aí, um grande urologista, né? Gente finíssima, um ser humano de primeira. Né? O pai dele, então, vai precisar ver como é que é o Coroa. O Coroa é gente fina demais, viu? O homem lá das Três Pontas, lá de Tarantim, lá, diz que é top de linha, faz um queijo, uma manteiga lá, que eu vou dizer. Felipe gosta, né, Felipe? É bom Ele demais, gosta. Agora, quer saber o seguinte, Felipe? Vamos fazer um merchan aqui sobre o óculos. Eu quero comprar um óculos bom, eu faço aqui. É só dar uma passadinha lá na Ótica Sol, meu amigo Tarugão. Lembrando aí que lá na Ótica Sol você vai ter o melhor desconto e escolher aquela lente top de linha, aquela armação também. E dividir em 12 vezes sem juros no cartão. E dependendo do grau, meu amigo doutor Marcelo, você pode sair com seu óculos pronto em até 1 hora, viu? Não perca tempo não. E agora para a Ótica Sol, Alameda Rui Barbosa e também Rua JJ Seabra. São duas grandes óticas aqui mesmo no centrão de Itapetinga, meu amigo Tarugão. Pois é, e você não pode perder tempo também, não. Quer fazer o seu exame de vista? Passe no CO, que o CO é muito mais do que visão e realmente tem tratado aí a população de Itapetinga com bastante tranquilidade. Todo mundo tá voltando a enxergar aí, rapaz, enxergar bem. É referência no tratamento da visão com cirurgia de catarata personalizada com alta tecnologia. O diretor técnico mete nada mais, nada menos que nosso amigo Dr. Givaldo Queiroz. Fica na rua JJ Seabra, número 54, aqui no centrão de Itapetinga. Marque sua consulta pelo 77 3261-1029. Estamos batendo um papo,
né, com esse médico renomadíssimo aqui, não só na região sudoeste, mas em toda a Bahia, né, o doutor Marcelo Barreto, proctologista, e que tem cuidado de toda, olha só, viu, gente, é de toda a população da região aqui, do território médio sudoeste. Ele tem atendido no CDI, a clínica, né, de ponta, é uma das melhores aqui da região, e todo mundo está correndo para lá para tentar se prevenir, porque na verdade, doutor, depois que acontece o problema, que já está muito mal, é meio complicado, né? Prevenir, igual diziam os antigos, sempre foi melhor que remediar. Perfeito, perfeito. Essa sua colocação é perfeita. Tá? É o que eu sempre falo, prevenção é a melhor estratégia. Tá? É uma medicina mais barata e você consegue melhores resultados. Câncer de reto intestino, volto a falar, o que, é que a gente tem que fazer? Procurar seu médico e fazer um exame preventivo. Tem uma coisa que é um movimento que está sendo muito importante, tá, irmão? Que a rádio, né, em algumas entrevistas que eu tenho dado, isso está proporcionando isso. Às vezes você chega um cliente, um paciente no meu consultório, que ele senta e diz assim, por que eu posso lhe ajudar? Eu disse, não, eu não estou sentindo nada. Só vim aqui porque eu preciso que o senhor peça uma colonoscopia para mim. Eu acho isso fantástico, tá? Porque isso é a prevenção, né? A prevenção, tá? É a pessoa que já começou a entender da necessidade. Porque existem grandes campanhas de prevenção que estão certas, né? Que é a prevenção do câncer de mama, de próstata, de colo de útero e do câncer do reto e do intestino, com certeza ele vai começar a aumentar cada vez mais, tá? Certo. Nós vamos bater um papo aqui, está na linha nosso amigo, um dos âncoras aqui do programa, Robertoni. Ele está aí na linha e quer falar com o doutor. Bom dia, Robertoni, tranquilo? Tranquilo, Tarugão. Muito bom dia para você, para Felipe aí, para o doutor Marcelo aí. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu não estou no programa, Tarugão, mas as pessoas estão mandando aqui algumas perguntas pelo WhatsApp. Então eu selecionei apenas 2 perguntas aqui, né, que eu achei bastante importante aqui. Tem um ouvinte nosso, Tarugão, ele diz na mensagem assim, ó, eu não quero me identificar, certo? Não quero me identificar. Ele fala assim, eu sou um gay ativo, certo? E quero saber se eu tenho que ter vamos falar aqui, uma maior atenção em relação a esses órgãos. O doutor aí É especialista, né? Então ele está dizendo que ele é um gay ativo, ele tem alguma atenção a mais do que os demais pessoas em relação a isso, né? E a outra pergunta, Tarugão, a pessoa quer saber o seguinte, ele está falando aqui que a hemorroida é uma doença milenar, ele quer saber se teve algum avanço em relação a essa doença, a hemorroida. Valeu? Boas perguntas, Roberto. Beleza. O vídeo a gente tá ligado aqui. Aperta tu, aperta eu, aperta Felipe, o negócio não é molão, viu? E Lorena, conhecimento do doutor, né? Exatamente. Rapaz, vamos aproveitar aí, né? Uma consulta de graça aí para todo mundo. É isso aí. Valeu, Roberto. Um abraço. Tamo junto. Ô, Roberto, bom dia. Obrigado pela recepção. Respondendo a primeira pergunta, a atividade sexual anal, o cuidado que você tem que ter são com as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, o uso do preservativo, esse cuidado, ele tem que ser constante, tá? Na prevenção. Quanto a outras patologias, não, tá? Volta e meia me perguntam se o sexo anal ele vai causar hemorroida. Isso é mito. Não, isso não existe, tá? O fator, a preocupação maior, como eu falei, são as doenças sexualmente transmissíveis. Tendo esse cuidado, não, isso aí não tem problema, tá? Em relação à hemorroida aí, que a pessoa quer saber que é a doença milenar e se houve algum avanço em relação a isso. Eu acho que foi o Felipe que mandou. Não foi Robertoni? Não, mas ele que mandou Mas para o eu dei Roberto uma- cantor. Ah, sim, entendi. Ah. É, Felipe. Aqui, eu acho que ele tem hemorroida. Tem não, né, Felipe? Tenho não. Tá sentando direitinho. Só 20 anos. 20 anos. Não, mas aí tem idade não, mas ele não tem idade não, viu? Então, olha só.
As hemorroidas realmente é uma patologia milenar. Tá? Jornal, bom dia. Quanto ao tratamento, existem algumas linhas de tratamento. Primeiro, prevenção, aquilo que a gente conversou desde o início, que é você ter um ritmo intestinal regular. Tá? Manter uma boa alimentação para que você consiga evacuar e evite o trauma, né, o machucar das fezes ressecadas. Existem o tratamento clínico, são a base de pomada, algumas medicações que podem melhorar. E quando se tem a necessidade de procedimentos, você escalona esses procedimentos. O primeiro ponto, o primeiro tratamento seria a ligadura elástica. Quando você já tem algumas hemorroidas maiores, já estão se exteriorizando, são hemorroidas de primeiro e segundo grau, você pode lançar a mão desse tratamento com a ligadura elástica. Quando você passa disso aí, o tratamento é cirúrgico. Tá? Se tem um mito muito grande, Tarugão, em relação à cirurgia da hemorroida, tá? Porque historicamente sempre foi uma cirurgia que sempre doeu, incomodou muito. Né? Você opera, depois você vai evacuar, incomodava muito. Só que isso ficou, eu acredito que tenha ficado para trás no passado, por conta das novas técnicas que surgiram, tá? São bem legais. E também a analgesia. Hoje em dia a gente trabalha com uma quantidade de analgésico muito grande, tá? Porque eu sempre falo com meus pacientes, eu não sei quem é que tem um limiar de dor mais baixo ou mais alto, então eu trato todo mundo como se fosse eu, que não aguento dor. Então, Mas não tem como mensurar isso, né, doutor? Exatamente. Não tem Então, como mensurar. Nem todo mundo tem dor. Então, existem duas, basicamente são 3 técnicas que você utiliza, e o que a gente tem usado mais é onde você faz uma cirurgia por dentro do reto, tá? O tratamento das hemorroidas internas. Então, 40%, 50% das pessoas não vão sentir dor com essa nova técnica, tá? Mas é vídeo ou normal? Essa é uma normal. Normal. Isso é normal, tá? Mas já é um avanço muito grande com isso, porque a pessoa volta às suas atividades de maneira mais precoce, a dor no pós-operatório era muito menor, o índice de complicações é menor, e os resultados estão sendo muito bons. E no caso, as fezes são desviadas para uma bolsa? Não. Até fazer Não. Não, direto? Direto, com certeza, direto. Pô. Daí a vantagem, entendeu? Essas novas técnicas permitem realmente um pós-operatório muito melhor. É bem interessante. Avanço, né? Então houve avanço. Roberto, de novo, avanço na prevenção. Tem uma patologia, né, doutor? A hemorroida? Chamada É genérica. Como é que fala? Não, tem na genética e passar de pai para filho. Sim. Antigamente não se tinha esses dados, tá? De que você tinha esse fator genético, né? O pai teve, o filho teve, tal, toda a família. Se atribuía muito a essa alimentação de toda a família. Então, que você tinha um erro alimentar, todo mundo tinha o intestino preso, acabava forçando, e isso levava ao problema de doença hemorroidária. Mas hoje não, hoje tem alguns estudos mostrando que realmente existe uma predisposição genética para isso, tá? Então, quanto antes você fizer prevenção, cuidado em relação à alimentação, diminui a chance de você ter um problema de hemorroida. E qual é o grande X? Aquilo que a gente fala, o atendimento precoce, a avaliação precoce, o entendimento da doença de maneira precoce e o tratamento mais assertivo. Dentro de medicina, a gente fala uma coisa, você tem 3, 4 tratamentos para a mesma doença, para a mesma patologia, nenhum é 100%. Né? Porque senão, se você tivesse um que tratasse tudo, as outras não iam precisar, já iriam desaparecer. Então, se você tem 3, 4 tratamentos para tratar a mesma doença, que é a hemorroida, a doença hemorroidária, então o que é que você tem que fazer? Você tem que individualizar a doença, tá? Para que você tenha os melhores resultados. Então, essa técnica que eu falei, de você ter menor dor, no pós-operatório, volta às suas atividades, restabelecimento mais precoce, ele não vai se aplicar a todo mundo. Então, às vezes, quando a pessoa chega no consultório e demora do diagnóstico, por medo, por alguma incerteza do paciente, às vezes você tem que lançar a mão da cirurgia convencional, que aí realmente o pós-operatório é um pouco mais chato, aí você tem que fazer uma analgesia melhor no pós-operatório, para que a pessoa consiga evacuar melhor e a pessoa se sinta bem, mas vai demorar um pouquinho mais a recuperação. Pergunta aí, Felipe.
Pergunta aqui também de um ouvinte Não. que não quis se identificar, meu amigo Tarugão. Doutor, ele quis saber quanto tempo após a cirurgia da próstata a pessoa pode ter relações sexuais. Bom, não é a minha área, tá? Porque a minha área, proctologia, a gente conversou, se confunde muito. Confunde muito, tá? Então, assim, marcar uma consulta lá com o Vinícius. Doutor Marco Com Vinícius. certeza ele vai dar essa informação melhor, Felipe. Mais precisa. Ô, Felipe, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que encerrar a nossa entrevista. Doutor, vamos bater mais papo, né? Bora. Vamos ver aí se embarca pelo menos uma vez no mês para vir bater um papo aqui, que é importante. A gente fica feliz pela vinda do senhor aqui, agradece, deixa espaço para as considerações finais. Dizer que é importante, né, tá falando de saúde, tá quebrando alguns paradigmas, né, essas coisas às vezes as pessoas têm até um pouco de preconceito e tal, porque a saúde, rapaz, é o que interessa. Ah, Tarugão, que não sei o quê, passei pelo médico lá, urologista, não tem problema nenhum, rapaz, vai cuidar de sua saúde, né, o seu preconceito pode lhe matar, né, as suas, sei lá, aquela medos, coisa, né? os medos, esses receios, etc., pode lhe matar. Então, é bom você prevenir. Muito melhor prevenir do que remediar e perder esses medos. Vai cuidar de sua saúde. Porque vai chegar numa situação que vai ter que cuidar de qualquer jeito. Isso. E, infelizmente, vai ser na pior situação. Então, é melhor você prevenir, né, porque aí você fica atento, né, sobre o que está acontecendo, tudo direitinho, né, vai cuidar de sua saúde, vai ter os procedimentos para serem feitos. E, graças a Deus, hoje, doutor, a tecnologia aumentou muito e os procedimentos, igual o senhor falou aí, têm sido importantes para a nossa comunidade. Então, eu queria agradecer o senhor participar, né, na manhã desta quinta-feira, dia 9, do nosso vídeo programa, deixar espaço para as considerações finais, mandar um abraço para todos os médicos lá e os funcionários do CDI. Beleza, eu que agradeço, Tarugão. Obrigado, Felipe, Roberto, por estar aqui com a gente, pela abertura desse espaço, tá? Porque realmente é muito importante que as pessoas se conscientizem da necessidade, tá? Da prevenção, tá? Como eu falei, prevenção primária, você ter hábitos melhores de vida, e a prevenção contra, principalmente, patologias malignas, né? O que é o câncer. Então, quanto mais precoce você for no seu médico, procure, até exija, na verdade, exija, tá? Você passou dos 45 anos, hoje em dia, que é o que é o mandatório, você passou dos 45 anos, exige uma colonoscopia, tá? Porque é muito importante. Esse espaço que você abre aqui para mim, eu agradeço bastante, é fundamental para que a gente comece a, sabe, conversar mais, lançar essa semente de informação da prevenção, tá? Prevenção e do tratamento. Quanto mais rápido você tiver o diagnóstico, melhor você vai ser tratado pelo seu médico. Então, isso é muito importante. Aí eu quero mandar um grande abraço para Dr. Nilton, da clínica, e Dr. Marcelo, da clínica CDI, a todos os funcionários que me recebem muito bem todas as vezes que eu chego aqui na clínica. Eu sou muito abraçado por todos eles, tá? E toda a comunidade também, tá? Então, eu estou muito feliz de estar na região, atendendo aqui em Tapetinga, podendo, né, dar um pouquinho do meu trabalho, do meu conhecimento para todo mundo que nos procura, tá? Um grande abraço, Tadão. Obrigado, Felipe. Obrigado, Roberto. É isso aí, vamos faturar e daqui a pouco estamos de volta, viu? Um abraço, tudo de bom. Obrigado aqui ao doutor.